Bem-vindos ao Direito a Falar. A semana ficou marcada pela cerimónia de abertura oficial do ano judicial e pelos discursos dos principais protagonistas, onde cada cabeça deixou a sua sentença. Noronha de Nascimento pediu cautela para o fim dos direitos adquiridos, Cavaco Silva exigiu contenção e diálogo, Marinho Pinto atacou a política do governo e, por fim, Paula Teixeira da Cruz diz que temos pela frente a obrigação de não desistir. Para nos ajudarem a descodificar tudo isto, convidamos três advogados: Rogério Alves, bastonário dos advogados entre 2005 e 2007, Jorge Neto, advogado e ex-secretário de Estado, e Augusto Ataíde, sócio da Kennedys em Portugal. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Dr. Rogério Alves, começo por si. É um clássico estes discursos na abertura do ano judicial, como também é um clássico no final deles ouvirmos, enfim, muitos dos comentadores perguntarem o porquê desta cerimónia, o que é que dela fica para o ano que agora oficialmente se inicia. Ficou mais uma vez com essa sensação? Boa tarde, e boa tarde aos meus queridos colegas de debate. Não exatamente. Eu já tive a ocasião de dizer em público, numa das entrevistas que dei, que acho que, a continuar assim, a cerimónia de abertura do ano judicial deveria ser abolida. Não é um momento conseguido, não é um momento feliz. Porquê? Porque eu creio que a abertura do ano judicial, a cerimónia de abertura do ano judicial, que por acaso não coincide com a abertura do ano judicial, mas isso é apenas uma circunstância, deveria ser um momento de afirmação do prestígio, da importância e da credibilidade do sistema judicial perante a cidadania, as pessoas. Porque nós dizemos muitas vezes uma frase retórica, que a justiça é um dos pilares do Estado de Direito. E é mesmo. Isto não é retórica. É retórica na expressão, mas tem de ser uma prática vivida e nós temos de ter a garantia de que Portugal mantém um poder judicial independente, prestigiado e capaz de resolver aquilo que é levado a resolver. Mas isso nunca se consegue numa cerimónia. O que é que tem? Não, mas o que acontece falta? Não, o que acontece nessa cerimónia é que das duas uma. Ou o sistema judicial se lamenta, ou se desculpa, ou se defende. E, portanto, nunca se afirma, na minha opinião. Nós temos, primeiro, este ano tivemos até uma particularidade. Houve discursos de cunho marcadamente político, mais do que em anos anteriores. Falo do bastonário de Ordem dos Advogados, falo mesmo do Dr. Noronha de Nascimento. Discursos de cunho político. Depois tivemos o discurso... Sem nenhum sentido pejorativo. Não, claro que não tem sentido pejorativo. Pode não ser exatamente o discurso que se esperaria numa cerimónia de abertura do ano judicial, em que há ataques à política do governo, mas em que verdadeiramente não se discute sequer a política do governo. Eu creio que a abertura do ano judicial teria sido mais útil se o cidadão, acabando de assistir à cerimónia, dissesse: apercebi-me qual é o rumo que o governo quer dar à política de justiça, apercebi-me quais as críticas essenciais a esse rumo e apercebi-me da disposição das figuras que atuam no universo judiciário e das entidades que representam, magistrados, juízes, procuradores e advogados, quanto ao novo ano judicial que aí vem e quanto às perspectivas face àquilo que poderá ser a tão decantada reforma da justiça, que para o cidadão é resolver os processos mais rápido, de forma mais rápida e mais barata. Ora, o que nós assistimos ali foi a manifestações individuais de caráter mais político, mais crítico, mas que tiveram pouco a ver com isto que eu estou a dizer. O que é que fica? E depois o Sr. Presidente da República, deixa eu dizer isto, vem no final, deveria ter sido o primeiro a falar, talvez assim fosse ouvido, embora eu duvide, a dizer que não mas deve haver agressividade. Primeiro, não é? Nunca é o primeiro, nem nunca é ouvido, e portanto é como uma figura bíblica que prega no deserto. O que é que fica daquela cerimónia? A sensação de que as pessoas ficam é a seguinte: as profissões estão divididas, não existe consenso sobre nada, não existe acordo sobre quase nada e as perspectivas são, por isso, negras para a justiça e para o país. E, sobretudo, não se consegue retirar ali nenhuma mensagem. Repare, eu não estou a falar de um otimismo ingênuo, pouco esclarecido ou descabido. A cacofonia acaba por atropelar qualquer ideia que e, sobretudo, acho que era importante, numa altura em que o país atravessa uma situação muito grave e muito delicada e em que a margem de manobra de todos nós e do próprio governo é escassíssima, já toda a gente entendeu isso, não é criar otimismo nas pessoas, mas é, pelo menos, também chamar a atenção para aquilo que de bem vai correndo na justiça e se vai fazendo na justiça e pela justiça. Porque, apesar de tudo, apesar dos grandes problemas que a justiça portuguesa tem, sobretudo em setores muito determinados e altamente mediatizados,
Eu depois gostava de ouvir, enfim, em particular Pronto, sobre alguns deles. dizer que também do ponto era de vista importante, comercial, penal, enfim. Penal, de investigação criminal, dos tribunais de comércio, as execuções, etc. Nós temos algumas coisas que podem ser alavancas de esperança e de reforma, nomeadamente o prestígio e a hombridade dos magistrados e a qualidade, que eu considero que é uma qualidade elevada, da advocacia. Já agora era bom que de vez em quando também se falasse nisso, para que as pessoas não pensem que é o apocalipse que vem a seguir à cerimónia de abertura do ano judicial. Deixou, enfim, muitas pontas soltas para nós acompanharmos ao longo desta próxima hora. Dr. Jorge Neto, em qual dos discursos se reviu mais, se é que é possível, enfim, fazer uma pergunta deste género, tendo em conta que foram discursos muito distintos uns dos outros e nenhum traça, de facto, enfim, um rumo certo para aquilo que deve ser a justiça? Muito bem, antes de mais gostava de comentar a si, Francisco, e também aos meus colegas. Eu gostava de começar por dizer que o primeiro anacronismo que eu registro nesta cerimónia de abertura é o desfazamento no tempo. O que fazia sentido à abertura do ano judicial era ter ocorrido no início do ano judicial. Isto é desde logo um sintoma de que a justiça está desincronizada ou sintonizada com Embora sempre foi assim, com a realidade. creio eu, enfim. Mas é um erro. Manter-se. Acho que a primeira coisa que deveria ser corrigida nesta matéria, mais que enfim, podemos também estar a discutir a utilidade ou não desta cerimónia, já vi vários comentadores tergiversarem sobre o tema, a primeira questão que devíamos de facto colocar é a questão do tempo em que é feita esta cerimónia. Esta cerimónia é feita a meio do ano judicial, quando ela devia ocorrer no início do ano judicial, portanto logo em setembro e não em fevereiro. E isso, de facto, dá logo um sinal de algum desfazamento da realidade que, efetivamente, medra nos meandros da justiça. A segunda questão é, e eu aí concordo, de facto, com o Dr. Rogério Alves, nós devíamos, de facto, discutir a justiça e a visão estratégica que temos para a justiça. Sabemos que, enfim, isso é um consabido clichê de que a justiça é um pilar do Estado de Direito, mas de facto na prática não há uma visão estratégica da justiça, não só da parte deste governo, mas também dos governos anteriores. Eu penso que a justiça é uma espécie de parente pobre. Não tem ainda. É um parente pobre das políticas públicas, pelo menos desde 25 de Abril, já não vou enfim, para o tempo da antiga senhora, mas desde 25 de Abril a justiça foi sempre um parente pobre das políticas públicas. Foi sempre um setor muito desconsiderado até pelos governantes, nomeadamente pelos primeiros-ministros, muitas vezes sem sensibilidade para a área da justiça, e mesmo aqueles que tinham formação jurídica nunca deram a importância que a justiça, negaram à justiça a importância que ela efetivamente tinha. E estamos no estado a que chegamos exatamente por força dessa desconsideração nas políticas públicas da área da justiça. Zoom sobre os vários discursos. Sim. Olhando, por exemplo, ao discurso do bastonário da Ordem dos Advogados. Pois, eu gostava de entrar aí. Eu queria dizer que sou um pouco crítico do Dr. Marinho Pinto, porque eu acho que o Dr. Marinho Pinto, sem prejuízo de aqui e ali ter algumas intervenções que eu considero muito acertadas e muito sagazes, muitas vezes utilizam um estilo que eu considero populista, quiçá até às vezes até um pouco trauliteiro, que eu acho que não é prestigiante para a advocacia. Eu não me revejo em muito, enfim, da linguagem, do léxico utilizado pelo Dr. Marinho Pinto, e não sou só eu, penso que, enfim, uma boa parte dos advogados portugueses tem essa sensibilidade, mas reconheço que o Dr. Marinho Pinto tem a coragem, a audácia, enfim, a hombridade de muitas vezes colocar o dedo na ferida. E neste discurso, em concreto, penso que ele colocou algumas questões que são pertinentes. Enfim, vou deixar de parte a linguagem e às vezes, enfim, algum exagero do ponto de vista da ênfase que ele coloca, sobretudo no confronto entre políticos e operadores judiciários, mas reconheço que, efetivamente, o Dr. Marinho Pinto tem algumas razões nas observações que fez. Olha, dou-lhe, por exemplo, o exemplo relativamente à questão da orientação e da estratégia, enfim, da política de justiça por parte do Ministério. Eu acho que, de facto, não há estratégia nenhuma. Acho que esta Ministra da Justiça tem algumas ideias saudáveis do ponto de vista da reforma da Justiça, mas na prática é uma estratégia completamente errática. Errática e mal preparada, como se vê agora, e aliás o bastonário também fez referência a isso, nesta questão da organização da reforma do mapa judiciário. Aquilo que foi feito, enfim, com base num site da Michelin, relativamente à distância entre as comarcas, para definir que uma comarca tal estava a 27 km e, portanto, eram 27 minutos de deslocação, que é o caso de Castelo de Paiva versus Aveiro, é, de facto, um erro de palmatória que decorre de uma ligeireza com que é feita uma reforma. Ora, o Ministro da Justiça não se pode dar ao luxo, entre aspas, de cometer erros primários desta natureza, e esta Ministra da Justiça está a cometê-los, não só nesta área, mas noutros. Eu vou-lhe dar um outro exemplo, também o bastonário referiu, e que a mim me toca particularmente, como advogado que sou, há muitos anos, que é, efetivamente,
a imagem deletéria do prestígio dos advogados que ele lançou com a história do apoio judiciário, que de alguma forma generalizou a prática da fraude a todos os advogados portugueses, quando disse que, efetivamente, que havia fraude generalizada no apoio judiciário, quando nós sabemos, efetivamente, que isso não é verdade. E, enfim, e o tempo vai seguramente confirmar isso. O que há, de facto, é algumas lacunas na regulamentação que determinam que algumas situações não são configuradas, não estão tipificadas na regulamentação, e, de facto, há uma outra situação de fraude, que essa naturalmente tem que ser punida, mas a generalidade não é fraude. Falou de dois casos concretos, são dois casos típicos, são dois casos típicos em que eu acho que esta Ministra da Justiça tem errado, e eu acho que ela, efetivamente, não vai a lado nenhum se continuar, enfim, desta forma errática, avulsa, a tomar medidas completamente descoordenadas, enfim, impreparadas, até aligeiradas, sem, efetivamente, auscultar os operadores judiciários, sobre isso, sem preparar devidamente as reformas. E mais do que isso, o que eu acho que é importante em Portugal, e eu próprio tive a oportunidade de dizer isso a Passos Coelho, no tempo em que ainda era líder da oposição do PSD, o que é importante na justiça é ter uma visão estratégica da justiça, saber quais são os problemas da justiça. Para mim, os problemas da justiça são basicamente dois. Desde logo, de facto, é uma justiça, que é aquela verdade lá para Alice, que nós conhecemos, que é uma justiça diferenciada entre ricos e pobres. É evidente que a justiça tem que ser igual para todos e é preciso contribuir para que isso aconteça, mas não é apenas uma afirmação de circunstância. É preciso, de facto, criar condições para que essa desigualdade deixe de existir. E a outra, de facto, que é o problema, porventura, mais candente e crucial, é o problema da morosidade. Nós temos uma parafernália do ponto de vista adjetivo na área processual civil, na processual penal, que data dos anos 30 do século passado e que está completamente desatualizada da realidade. Estes é que são os dois grandes problemas da justiça e eu, sinceramente, não vi ainda nesta Ministra, não vi na sua atuação, como também não vi nos governos anteriores, nenhuma trave mestra, nenhuma linha de rumo, nenhuma orientação clara do ponto de vista estratégico para resolver estes dois problemas da justiça sendo em Portugal. Que este é, eu creio, o nosso 18º programa e há um grande consenso no diagnóstico sobre os problemas da justiça. Nem sempre na terapia coincidem, enfim, os protagonistas que por aqui têm passado. Dr. Augusto Atido, como é que viu esta cerimónia? Houve algum discurso que o tenha, que gostasse de destacar pela positiva? Antes de mais, queria agradecer o estar aqui hoje e o vosso convite e também cumprimentar e saudar os meus queridos colegas aqui presentes. Eu penso que estas cerimónias de abertura do ano judicial são cerimónias importantes. Pese embora às vezes um bocadinho, eventualmente, estéreis, mas acho que são importantes numa ótica, quase que diria, e perdoem-me alguma naivete, de ritual de Estado. Acho que é importante. Acho que é importante porque a vida também é feita de símbolos e de rituais e, portanto, isto é um momento importante. É um momento em que os principais agentes e representantes das várias tendências ou enfim, grupos ou instituições relacionadas com a justiça estão presentes e podem, enfim, dar a sua opinião numa ótica... Eu compreendo, enfim, o ritualismo. Aliás, isto estamos num momento em que o país também discute isso, a propósito dos feriados, enfim, numa outra perspectiva. Até que ponto é que alguns rituais se devem ou não manter? Neste caso concreto, o que é que ficou deste ano, desta abertura oficial? Eu acho que nós temos de tentar ver as coisas pela positiva mais do que pela negativa. Acho que, pondo de parte alguma pontual sede de protagonismo pessoal da A, B ou C, eu penso que o que realça aqui, o que sai daqui, é, por um lado, enfim, nada é perfeito, as tentativas preclaras da Sra. Ministra da Justiça em procurar lançar novos rumos e, por outro lado, a posição do Sr. Presidente da República, enfim, realçando a necessidade de encontrar consensos, realçando a necessidade de chegar a conclusões mais ou menos, enfim, assentes em convergência das várias partes, e eu penso que isso é muito importante. Por outro lado, muitas vezes dá-se muito destaque às divergências, mas se calhar também houve pontos comuns que foram menos realçados. Dê-me um exemplo de um ponto comum. A justiça funciona mal. Eu creio que todos, de certa forma, se identificaram neste diagnóstico. Com certeza, mas há, apesar de tudo, nos discursos do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e da Sra. Ministra da Justiça, a referência ao facto de ser importante rever a ação executiva, ser importante, enfim, ter em conta que tem que haver um redimensionamento ou uma redistribuição do número de magistrados pelas diversas comarcas e, enfim, instâncias do país. Portanto, eu penso que, apesar de tudo... Faz sentido a sua opinião, já percebi, enfim, a cerimónia em si. A cerimónia em si faz sentido, para mim faz sentido. Acho que estes rituais podem ser estéreis de uma ótica imediatista, mas de uma ótica, digamos, agregadora
enquanto, enfim, momentos importantes da nossa vida comum, coletiva, acho que são importantes. E não se devem perder. E o que é que acha que ficou para o cidadão comum? Estes são sempre, enfim, janelas de oportunidade para a justiça e os seus principais protagonistas entrarem na vida das pessoas. São notícias, são abertura de telejornal, preenchem capas de jornais. O que é que ficou da Para o cidadão comum, eu diria que para o cidadão comum menos atento, acho que fica uma ideia caótica. Para o cidadão comum mais atento, ou mais, digamos, iniciado nestas lides, eu penso que fica a ideia de que haverá várias tendências a puxar cada uma para o seu lado, mas que poderá haver, apesar de tudo, uma base comum e o desejo de que impere o bom senso. Dr. Rogério Alves, conhece, enfim, já por lá passou, por estas cerimónias, creio que fez 2 discursos? 3 discursos. Tantos quanto as cerimónias. Tanto quanto as cerimónias. Naturalmente, eu achei que só teriam sido 2. É o mandato, exatamente. O mandato... É o mandato triplo ano. Pois não é triple A, mas triplo ano. Já não sabemos o que isso é do triple A. Também não sei. Espero que em breve possamos para voltar nós a saber. Para nós é triple A no sentido que é um ano por cada discurso. Por cada discurso. Ou um discurso por cada ano. Olha para os protagonistas da Justiça, e falando de 2 muito concretamente. A Ministra da Justiça, o Bastonário da Ordem dos Advogados, tem uma relação pública e conflituosa. O que é que daqui poderá sair de bom? Nada. Na minha opinião, nada. Quer dizer, aliás, olha, a primeira coisa que sai de má é que nós fazemos um debate, nós não, todo o país faz um debate sobre a justiça e encalha logo nestes epifenómenos. Porque eles são públicos e, de facto, povoam o espaço público. Nós falamos para as pessoas daquilo que interessa às pessoas. E, aparentemente, isto é que interessa às pessoas. Estas cenas de antagonismo violento que depois têm vários episódios mais ou menos recambolescos. Perguntou-me objetivamente o que pode sair daqui, eu respondo, nada de positivo. E o Dr. Jorge Neto já aludiu a um aspecto que eu também estou já, não vou dizer cansado, porque não estou cansado, mas já muitas vezes enfatizei, é esta questão, por exemplo, do apoio judiciário. Eu ia-lhe colocar exatamente essa questão, enfim, porque conhece bem... Não, conheço bem e devo dizer-lhe que, enfim, sem querer evidenciar... Claro que está a razão. Deixe-me só dizer-lhe isto. Quando eu saí de bastonário, tinha havido uma recuperação sem precedentes nos pagamentos aos advogados, que eu operei com o governo de então, como teria operado com outros, estou convencido, de uma forma muito discreta, mas mesmo muito discreta. Até porque o governo não gosta do Dr. Jorge Neto, é um homem da política, e o governo não gosta de ser vencido em Esteve público. Esteve no governo exatamente antes de ter chegado a bastonário. Repare, não gosta de ser vencido em público, não gosta de sentir que as coisas são feitas porque está sob chantagem, sob ameaça, se o governo não faz, eu desencadeio, eu movo montanhas. E houve lutas muito importantes que eu tive no meu mandato, nomeadamente para manter a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, contra a tendência que o próprio Primeiro-Ministro tinha de a tornar estatizada e integrada no sistema público. Falamos de, enfim, para a memória, José Sócrates como Primeiro-Ministro. José Sócrates como Primeiro-Ministro e o apoio do apoio judiciário. Houve pagamentos num valor que excedeu em muito aquilo que era habitual e que se aproximou muito da regularização, não digo plena, porque a dívida está sempre a renascer, mas que se aproximou justamente por um outro estilo. Aqui o que é que acontece? Ora bem, em primeiro lugar, 2 episódios. Os advogados portugueses, como o Dr. Jorge Neto disse, e muito bem, praticam com regra, com grande competência e diligência as tarefas do apoio judiciário. A imagem de que existem advogados... É uma imagem errada. É completamente errada. Quando eu fui Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, antes, no triênio anterior, a ter sido bastonário, aliás, foi no meu triênio, não era eu já Presidente, eu acho que fui eu que desencadeei o estudo e foi publicado no mandato do Dr. António Subtil, não estou totalmente seguro, mas conheço o estudo. Um estudo feito com mais de 1000 pessoas que tinham sido assistidas no âmbito do apoio judiciário. A percentagem de satisfação é enorme. E trata-se de um estudo feito por uma professora universitária, salvo erro do ISCTE, que é um estudo que está publicado, ao qual ninguém ligou, porque não trazia nada de patológico, nem de grave, nem de patético, nem de negativo. E, portanto, havia um nível de satisfação enorme. Se bem que aqui neste caso, enfim, deixe-me recentrar aqui a questão, fazendo de advogado, no meio de advogados, advogado do diabo, que não está presente neste caso, entre aspas, a Ministra da Justiça. Aquilo que diz a Ministra da Justiça é que, com a alteração das regras, que decorreu já depois do seu mandato, em que, de facto, deixou de ser o Tribunal a fiscalizar o pagamento dessas oficiosas, que as regras permitiram, enfim, que haja pessoas que, de facto, recebem sem merecer. Mas a questão é esta, quer dizer, eu não excluo que isso tenha acontecido. E também acho mal
que não haja um controle online que poderia ser feito, como também não concordo com o atual sistema de pagamento ao ato. Eu tinha uma outra proposta, que era os advogados eram-lhes dotados lotes de processos e receberiam em função desse lote. Não andavam a multiplicar atos sobre atos. Já sabia que isto ia dar, eventualmente, situações equívocas, até por erro. Agora, assim, pergunta, quem é que tem razão? Nenhum. Porque, por um lado, temos a Sra. Ministra da Justiça que, efetivamente, fez demasiado alarido com esta questão. E lançou sobre milhares de advogados, que são pessoas sérias, uma suspeição terrível, quando que ali poderão existir vários erros. Imagino que se lança o ato no processo A e devia ser no processo B, que se lança a diligência no dia 2 de abril. A ministra falou, enfim, de exemplos que a mim pessoalmente me fizeram confusão. Advogados que foram visitar clientes que estavam presos e que nunca estiveram detidos. Pronto, muito bem. Foi um exemplo. Mas ouça, vamos admitir não que sei até existem quanto é que de casos facto retrata o todo. Mas claro que não pode retratar o todo. Portanto, o que é que acontece? Vamos imaginar que estamos a falar em 2000 e tal casos que terão sido detectados patologias. Como é que eu acho que isto deveria ser feito? Haveria uma análise caso a caso, com o advogado a ser ouvido, para ver se tinha havido um erro. É que pode ter havido um erro, um lapso, um engano. Pode não ter ido visitar o preso no processo A, porque se cá foi no processo B, enganou-se a lançar. Não estou a branquear nada. E, finalmente, quando se chegasse à conclusão que num volume residual havia indícios de crime, participava-se à Procuradoria, se fosse o caso, e em silêncio, sem nenhum... Claro. Agora, o que é que se fez? Pega-se em 2000 processos, vai para a Procuradoria. Nós estamos sempre a dizer que a justiça é lenta, mas não deixamos de a abastecer. 2000 processos. Depois vem o Sr. Bastonário, naturalmente também, no meu ponto de vista, geriu este dossiê às vezes com um pouco mais de alarido, e diz que também vai participar criminalmente os responsáveis do Ministério que fizeram o primeiro alarido. E depois zango. Pois, mas sabe, esta maneira não resolve o problema. Esta maneira evidencia os antagonismos. Agora, os advogados portugueses não têm de andar a ser fermento e arma de arremesso nesta luta, porque são pessoas que trabalham, que fazem o que têm a fazer, não recebem e depois são pasto para todas estas chamas. Portanto, quando me diz deste antagonismo o que é que resulta? Não resulta nada de bom. Isto devia ser analisado. Quem prevaricou, que é seguramente uma minoria, mas uma esmagadora minoria, então haveria participação. Mas isto vai ser um bocadinho por atacado, porque o Governo e a Ordem não conseguiram fazer um trabalho conjunto. Pagar o justo pelo pecador. É verdade. Muito bem. É verdade. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Regressamos dentro de poucos minutos para continuarmos a conversa com 3 advogados sobre a abertura do ano judicial.